Irmã Esther, Eugenie, da França, confessando pecados do passado, e separando dos produtos de beleza. Olá, eu sou a Esther. Eu sou uma ex-crente católica. Foi nessa religião que fiz meu primeiro batismo no catecismo. Quando viajei para a Europa, ainda era um fiel católico, embora não fosse mais à igreja. Com o tempo, um amigo me disse: como você não frequenta mais a igreja católica e está de férias trabalhando em casa? Há uma igreja de avivamento nos fundos da sua casa onde eu oro. Deixe-me convidá-la para a nossa igreja evangélica. Minha casa não ficava longe dessa igreja evangélica e eu estava de férias de um mês ficando em casa. Aceitei o convite do meu amigo para frequentar esta igreja evangélica. Quando entrei naquela igreja, comprometi minha vida seriamente com o Senhor e me tornei uma membra fervorosa desta igreja, frequentando regularmente todos os cultos. Meses depois de vir ao Senhor e ingressar na igreja evangélica, comecei a enfrentar adversidades e opressão demoníaca. A Escritura diz em Mateus 10:34, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. No meio da batalha, encontrei um homem de Deus que me deu a passagem de Marcos 16:17-18, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Eles pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. O pastor me instruiu a invocar o sangue de Jesus. Estas foram as duas armas que o homem de Deus me revelou, o nome e o sangue de Jesus. Ele me instruiu a usar essas armas na batalha que eu estava enfrentando. Na verdade, eu não sabia orar porque vinha da igreja católica. Eu estava usando versículos da Bíblia que o pastor me deu. A batalha foi intensa. Enquanto isso, minha amiga recebeu a visita de sua mãe que veio do Congo, e quando sua mãe ouviu sobre minha adversidade, ela me disse: o que você está experimentando se chama conflito espiritual. É uma situação em que você deve se levantar e lutar por si mesmo e construir uma vida de oração em casa. Fui encorajado por esta senhora e me levantei em casa em uma batalha espiritual. Perseverei na oração. A senhora me disse: eu orei no Ministério de Guerra Espiritual por anos. Eu quero que você se junte ao Ministério de Guerra Espiritual. Segui seu conselho e entrei para o Ministério de Guerra Espiritual na igreja, onde aprendi muito sobre oração e batalha espiritual. Você deve construir uma forte vida de oração em casa. Toda vez que assisto a um ensinamento na igreja, o que quer que eu escreva em meu caderno, o Espírito Santo vem esclarecer o que ouvi na igreja. O Espírito de Deus é meu professor, pois ele falou comigo e me ensinou em casa. Uma vida de oração dedicada permite que os filhos de Deus ouçam a voz do Espírito. Todo ano, ganho um mês de férias. Sempre viajo com meus filhos para diferentes cidades da França nas férias. Desta vez, comecei a experimentar a guerra espiritual nas viagens. Quando estávamos para viajar, comecei a sentir febre. No entanto, ainda viajei com meus filhos para Toulouse. E quando as crianças voltaram da visita à cidade, eu já estava com febre. Eu não conseguia falar e ficar de pé. Eu estava deitada na cama e minha respiração estava curta. À noite, meus filhos diziam: mãe, devemos orar antes de dormir. Como estava com falta de ar, disse a eles: apenas orem, meus filhos, não consigo falar. Quando as crianças começaram a orar, eu estava apenas observando. E quando a oração acabou, fomos dormir. E quando dormimos, amados, quando morrermos pensaremos que não está acontecendo, pois é como um sonho. No final, chegaremos a aceitar que a morte aconteceu. Enquanto dormíamos, eu sonhava que ia assistir a um concerto de música mundana que um músico congolês estava apresentando. Na verdade, quando eu era católico, minha vida girava em torno de shows de celebridades mundiais. Eu assistia regularmente a shows de música e concertos. Entrei nesse estilo de vida assim que migrei para Paris. Foi no ano 2000 que o Espírito de Deus me libertou desse estilo de vida quando vim para a igreja. Vi neste sonho que estava assistindo a um concerto de músicos do mundo, embora já tivesse abandonado esse estilo de vida. Eu estava neste concerto musical. Então eu saí da sala de concertos.
E imediatamente comecei a ver algo suspeito. Quando eu andava na rua, notei que algumas pessoas conseguiam me ver, mas a maioria das pessoas não conseguia me ver. Eu estava atordoada. Tentei falar com um homem na rua. Ficou claro que ele era incapaz de me ver e falar comigo. Eu estava em pânico. Era tão estranho ver as pessoas que tentei falar para ser indiferente a mim. Eles não podiam me ouvir nem me ver. Eu me perguntei por que eu podia ver essas pessoas, mas elas não podem me ver. Sempre que encontrava as pessoas que podiam me ver, via que entre elas havia pessoas falecidas que eu conhecia muito bem. Eu me pergunto por que eu posso ver e falar com pessoas que já estão mortas e enterradas, então eu vi meu primo. Tentei ligar para ela, mas ela não podia me ver ou ouvir. Eu me perguntei, fiquei invisível ou o quê? Naquele momento, ocorreu-me que eu estava morta. Exclamei: "Ó, Jesus Cristo, estou morta. É por isso que posso ver pessoas que estão mortas." Eu disse: "Senhor, eu morri assim. E você não avisou ninguém. Você deveria ter revelado minha morte iminente aos meus irmãos e irmãs da igreja para que possamos revogar a morte em oração." Nenhum dos irmãos falou comigo sobre o espírito da morte vindo atrás de mim. E eu mesmo não vi nada. Ó Senhor, eu morri assim. Quando falei essas palavras com grande emoção e tensão, de repente acordei com um medo intenso. E comecei a tocar meus filhos para ter certeza de que era capaz de tocar a matéria física. E para ter certeza de que eu não estava morto. Finalmente vi que era um sonho e recuperei a paz. Quando vi que estava realmente vivo, sentei e me perguntei: o que é esse sonho misterioso que acabei de ter? E imediatamente, ouvi a voz audível do Senhor que disse: "Minha filha, você viu neste sonho que estava assistindo a um concerto de world music. Entenda que por causa dos shows de celebridades mundanas que você assistiu no passado, o diabo prendeu sua alma quando você ainda estava apegado à música mundana. Sua alma já estava no lugar de tormento na prisão. Mesmo se você estivesse andando na rua e curtindo a vida, sua alma estava em um lugar de tormento por causa da música secular. E quando você veio a mim, você me recebeu em sua vida como seu Senhor e Salvador. Como muitos dos meus filhos, você falhou em fazer uma confissão detalhada. Você falhou em declarar seu pecado um por um. Você não me disse para perdoar sua presença em concertos. Você deveria ter confessado os pecados que cometeu no mundo, mencionando-os um por um. Você deve mencioná-los com a boca. Pois esses pecados estão gravados. Os homens esquecem suas ações sob o sol, mas suas ações são registradas e gravadas nos registros do mundo espiritual. Você ainda está na prisão no lugar de tormento por causa de seu apego à música e concerto mundanos. Se você abandonou assistir a concertos de música secular no mundo, sua alma ainda está no lugar de tormento na prisão. É por isso que você viu neste sonho que está morto e conversando com almas falecidas. Agora você deve fazer uma confissão de pecados sobre esses shows e boates que você frequentava. Eu disse: "Senhor, isso é apenas estética." Então o Espírito me instruiu a removê-los. Para minha surpresa, o Espírito me disse: "Você também deve remover essas perucas." O Espírito estava claro, mas achei estranha sua ordem. E continuei a usar todas essas coisas. Irmão, devemos aprender a ouvir o Senhor. O Senhor nos ama em nossa fraqueza, mas devemos nos separar do pecado. Então comecei a usar uma peruca no estilo Rastafari. Muitos dias depois, quando essa peruca começou a cair no chão, em vez de cabelo, vi cobras se movendo. E isso se tornou repetitivo. Cada vez que uma parte dessa peruca caía, eu via pequenas cobras no chão em vez de cabelos. Resolvi mudar o modelo da peruca, mas continuo vendo cobras. Perucas diferentes significam diferentes tipos de cobras. Sempre que fechava os olhos via cobras que levantavam a cabeça. O diabo inseriu novas ideias em minha mente para me manter usando perucas. Resolvi usar postiche chinês, acessório de cabelo. Um dia eu estava viajando para a Bélgica. Eu estava em um trem e estava cansado. Eu nem dormi quando vi que meu cabelo estava bom.
Mas onde eu prendi a peruca chinesa, ela se transformou em uma cobra que estava em minha cabeça com seu capuz ameaçador saindo. Eu gritei quando vi essa peruca que virou uma cobra. Quando cheguei em casa, tirei a peruca e resolvi largar esses acessórios. Ficou claro que eram cobras. Peguei sacolas de acessórios e perucas e joguei fora. Logo após essa separação, quando fui para a rede social, vi relatos de mulheres se separando de maquiagens e adornos mundanos. Mas eu ainda estava endurecendo meu coração. Eu disse: vou apenas colocar um pouco de maquiagem. Mas o espírito continuou a lutar comigo para me separar deste adorno. No final, desisti. Muitos dias depois, quando fui assistir a um culto religioso, decidi pintar meus olhos com um lápis de beleza. Mas no meio da oração e adoração, vi 2 cobrinhas vindo ao redor dos meus olhos. Imediatamente removi essas linhas que desenhei.